Dia do seu direito aqui, falando nisso, condomínio, taxa abusiva, aluguel que está atrasado, condomínio que está atrasado, ordem de despejo que não é cumprida, é tanto perrengue, às vezes é até o vizinho que te incomoda demais. Como é que você garante os seus direitos? Ela entende tudo sobre isso. Direito imobiliário, a doutora Kelly Barros, que está aqui nos orientando. A gente tem uma pergunta pelo WhatsApp bem interessante, né, Luquinha? Pois é, a Regina Célia de Bananal que mandou. Ela comenta o seguinte: quando houver conflito entre a convenção do condomínio e o regimento interno, qual das normas prevalece? Porque ela diz que onde ela mora, cada um fala uma coisa, ela não sabe o que pensar. Regina, nesse caso prevalece sempre a convenção do condomínio, tá? É lógico que elas devem falar entre si, mas quando for verificado que tem essa incompatibilidade, o síndico deve, por meio da assembleia, né, convocar a assembleia e fazer o ajuste para que as normas falem a mesma coisa, tá bom? Não pode cada um simplesmente não, ir para um lado. Chegar e falar uma coisa e simplesmente não pode. Assim. Bom, gente, tá cheio de perguntas aqui ao vivo. Algumas perguntas a gente já está mostrando para a doutora Kelly, tá? Aquelas que a gente não conseguir responder, a gente passa por inbox para ela. E você pode participar também, lembrando, ao vivo aqui do Falando Nisso, pelo vídeo, né, Luquinha? O Ivair vai fazer isso agora, que já está aqui com a gente. Boa tarde, Ivair. Pode fazer a pergunta. Obrigado pela participação. Boa tarde. Boa tarde. A minha pergunta é a seguinte, é bem simples. Na verdade, são duas perguntas. Eu queria saber qual é o dever e obrigação, né? Deveres e obrigação do proprietário e do inquilino no caso da inadimplência. E também uma outra pergunta é se o inquilino é obrigado ou não a pagar o IPTU, entendeu? Enquanto ele tiver alugado para ele, né, o imóvel. Perfeito, vamos lá então. Tá, com relação às obrigações são obrigações comuns, mais ou menos que a gente conhece, então do locador, entregar o imóvel para o fim que se destina, em condições de habitabilidade, recolher as taxas quando forem de obrigação dele, os do locatário, pagar o aluguel em dia, cuidar do imóvel. O locador prestar os recibos da locação direitinho, né? Com relação à questão da inadimplência, eu não entendi muito bem qual foi o questionamento. Mas, assim, para a inadimplência relativa ao aluguel e condomínio, sempre que houver um atraso, a partir do dia seguinte do vencimento, o locador pode propor ação de despejo, tá? Então, é importante observar bem isso. E com relação à terceira pergunta... O IPTU. Quem que paga? Via de regra, é uma obrigação do proprietário, mas se constar em contrato que essa obrigação é do inquilino, que acontece muito, o IPTU, o condomínio e todos os encargos, se constar no contrato, essa obrigação é mesmo do locatário. Precisa ser paga direitinho para evitar todos os problemas que a gente conhece. Perfeito, Vai, obrigado pela participação, excelente tarde para você, valeu, querido. Obrigado, um beijo para Guará. E falando ainda em IPTU, você pode espelhar para a gente, Gabi, por favor? Gabi apaixonada. Ana Paula Jakubowski, olha que nome chique. Chique mesmo. Ana Paula Jakubowski Moreira, ela diz o seguinte: quando a gente vai entregar um imóvel alugado, vai entregar, tá alugado, vai entregar. E ela está pagando o carnê do IPTU. Ela quer saber se é obrigada a pagar todo o carnê antes de entregar o imóvel. Não, até proporção da data da entrega das chaves, né? Ah, tá. Então não precisa, viu, Jabukovski, chiquérrima. A partir do momento que for desocupado o imóvel, a obrigação volta para o proprietário. Ok. Chegou mais vídeo, Luquinha? Pois chegou assim pelo WhatsApp. Agora a gente vai ver essa pergunta bem interessante da Antônia de Pinda. Boa tarde. Eu gostaria de saber se depois de 20 anos morando na mesma casa, o proprietário tem direito de pedir um aluguel abusivo, como ele está fazendo. É que os meus pais moram numa casa há 20 anos e agora eles pagam R$800. E agora o proprietário veio avisar eles que a partir agora de abril, o aluguel deles vai para R$1.200. Eu gostaria de saber se o proprietário tem esse direito e se o meu pai pode recorrer, pode conversar, porque ele não quer conversa. Eles já tentaram sair da casa, só que o proprietário garantiu que era aluguel garantido, porque meu pai é aposentado. Então eu gostaria de tirar essa dúvida. Ele pode ou não pode conversar com o proprietário ou desocupar a casa, né, que vai ser. Mas 20 anos depois, eu acho meio complicado, né? Boa tarde, obrigada.
Obrigada, minha linda. Eu não conheço quem é esse proprietário. Agora, ele não pode falar para o seu pai que é um aluguel garantido. Quem manda no dinheiro do seu pai é seu pai e não o dono do imóvel, né? Vamos combinar. Pois é. Nesse caso, para resolver a situação, Regina, cabe aí uma ação revisional, tá? Ela serve para ajustar o valor de o valor da locação ao de mercado, tanto quando ele estiver desvalorizado, quando ele estiver supervalorizado. Então, nesse caso, se for verificado que está muito acima do valor de mercado, pode ser determinado via judicial que seja pago o valor condizente aí com o valor da locação para este imóvel, tá? Ok, então. Regis Santos, eu preciso falar o que ele disse assim. Parabéns ao programa, excelente matéria de hoje. A doutora Kelly por tirar as nossas dúvidas com explicações de fácil compreensão. Fala fácil mesmo. Obrigada, Regis. Tá obrigada, aqui, Regis. Isso é ótimo mesmo, né? O Silvio César Malucci, ele é do Rio de Janeiro. Sol, deve estar vendo a gente pelo Face. Ele comenta o seguinte: atrasei meu condomínio por motivo de doença e tive que viajar. E ele fala que foi um atraso de 20 dias. Diz que o condomínio protestou o boleto. Quer saber se isso é legal ou não? É legal. É mesmo? É lícito. Inclusive, tem uma lei estadual que determina que os cartórios levem a registro esses protestos, tá? Então, é lícito sim. Até tem muita dúvida com relação a isso nos condomínios. Normalmente, o síndico fica na dúvida se ele precisa convocar uma assembleia, enfim, para levar essa condição a protesto. Mas não, tá? Isso, aqui no estado de São Paulo, principalmente, tem até legislação específica. Aí precisa verificar também nos estados se rege alguma coisa diferente, tá? Quer dizer, mas tá atrasado? a princípio não tem nenhum impedimento legal, tá? Ok, então vamos atender uma linha agora, Luquinha? Vamos sim. Alô, boa tarde. Oi, boa tarde. Oi, é Rosana, é isso não? Oi, Lucas, boa tarde. Boa tarde, Solange. Oi, minha linda. Vocês. Feliz Páscoa pra você, muitos coelhinhos. Pra vocês também, eu gosto muito de vocês, viu? Obrigada, meu amor. Parabéns pelo programa. A gente ama aquilo que a gente faz, viu? Porque a gente está perto de vocês. Diga lá, meu amor. Então, deixa eu te fazer uma pergunta. É assim, eu estava com o condomínio atrasado e eu fiz um acordo direto com o síndico. Só que depois ele passou para o advogado do condomínio, eu tive que pagar os honorários do advogado do condomínio mesmo. Isso está certo? Quer dizer, você estava atrasado, você conversou com o síndico. Ó, eu quero acertar tudo, né? Aí ele passou para o advogado e o advogado cobrou os honorários. Tá Se o instrumento foi feito por intermédio do advogado que representa o condomínio, os honorários são devidos, tá? Tá, então agiu certinho, né? Bom, e ordem de despejo, hein, a Mauri, que está aí em Manaus? Já já a gente vai saber se você vai ter que chamar a polícia ou não, viu, Luquinha? Bom, Solange, olha que imagem chocante mesmo, de um descaso com a saúde pública. Um vídeo feito por um funcionário de uma maternidade em Belo Horizonte mostra formigas no rosto desse recém-nascido prematuro dentro de uma incubadora. Aliás, a maternidade Odete Valadares é referência em partos de alto risco e está acontecendo isso. Esse bebezinho estava numa UTI, numa UTI neonatal. O hospital disse que foi detetizado, etc. e tal. Pelo jeito, não foi muito bem detetizado, né? Ele está dentro do tubo que está no bebezinho. Eu acho que todas essas situações, toda essa situação que a gente está vivendo no país de corrupção, toda essa situação, presta atenção no que estão fazendo com a saúde do brasileiro e com a vida de cada um de nós. Né? Pois é, Solange, são bilhões de reais, né, que fazem muita falta, inclusive nessas situações. Bom, no próximo bloco a gente conversa mais com você sobre aluguel e condomínio, mas que gostoso a gente receber carinho. Aliás, é tão bom receber esses recadinhos do WhatsApp e tem gente que é um amor de pessoa que sempre acompanha a gente. Olha que bonitinha, Sol. Boa tarde, Luquinhas. Boa tarde, Solange. Lucas, amei você começar esse programa com um sorriso. Solange, você também. Todos os dias eu assisto seu programa. Gosto muito. Uma boa tarde para vocês. Deus abençoe. Beijo.